Olha, com alegria nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa da TV Grandourados, o programa Andando com Cristo. Este programa que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. É uma alegria chegar sempre até o seu lar. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz aos nossos caminhos. Sem a palavra de Deus, a alma humana, o coração humano, o ser humano fica completamente perdido, sem rumo, sem direção. É por isso que a palavra de Deus tem um papel importante na vida de uma família, na vida de um cidadão, na vida da sociedade. Então o programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados, tem a alegria de levar a palavra de Deus até o seu lar e participar da instrução da família em Dourados e também proclamar o reino dos céus, porque é na palavra de Deus que nós encontramos Jesus, e Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Sem Ele ninguém chegará aos céus. Então nosso programa hoje vai falar sobre a importância, por exemplo, de você se batizar e se tornar membro da igreja visível de Cristo sobre a terra e fazer parte do rebanho do Senhor sobre a terra. Às vezes você vai dizer assim: pastor, mas eu creio em Deus, mas não tenho um compromisso com o reino de Deus. Crer em Deus não vai fazer muita diferença se você não tem um compromisso com Deus, se você não tem uma comunhão com Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que até o diabo crê em Deus, não é crê em Deus, crê e treme, talvez com muito mais devoção do que muitos que dizem: eu também acredito em Deus. Então o caminho não é por aí. Nós vamos hoje falar sobre a importância do batismo cristão e como você deve fazer para se tornar parte da igreja visível de Jesus Cristo. Não saia daí, nós voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames: ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Bem, nós voltamos, vamos dar sequência aqui ao programa Andando com Cristo. Quero dizer para você que nos acompanha, que nos assiste, que este programa é da Igreja Presbiteriana de Dourados e tem a alegria de chegar até o seu lar. Hoje nós vamos falar sobre a importância do batismo cristão e o significado do batismo. Jesus, no finalzinho do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, Jesus já tinha sido morto, já tinha ressuscitado e já estava aparecendo aos seus discípulos e se preparando para abandonar ou afastar deles aqui do seu ministério terreno após a ressurreição. Então ele disse assim para os seus discípulos, dando a ele aquela grande comissão. Aproximando-se Jesus dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ordem de Jesus aqui é muito clara: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a promessa do Senhor é extremamente encorajadora para aqueles que são discípulos do Senhor. A promessa é assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido telespectador, o batismo cristão é a forma da pessoa ingressar na igreja cristã. É bom você saber que a igreja é a instituição estabelecida por Deus para que você possa ser agregado ao rebanho do Senhor, ao corpo de Cristo. É através da igreja que Deus vai arrebanhando o seu povo e entrando numa aliança com ele, onde neste processo chamado sacramento há um juramento. E este juramento o Senhor promete: serei o seu Deus, e nós prometemos: seremos o teu povo. Então há um sacramento, há um juramento, e o batismo sela este início de um relacionamento pessoal com Deus. Sua mãe pode ser uma pessoa muito temente a Deus, muito crente, o seu pai, seu avô, seu marido ou sua esposa, mas não serve para você. O relacionamento com Deus é pessoal, é intransferível. E o batismo cristão, ele sela este relacionamento com o Senhor. Ele sela este início de uma aliança com Deus. E ele tem alguns significados que eu quero passar para você. O primeiro é que ele significa e sela a nossa união com Cristo. Quando Jesus deu aqui a grande comissão, ele diz: fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo cristão, ele é feito unicamente na presença do Senhor, e ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sela a nossa união com Cristo. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, nós vemos lá Paulo falando que em Adão todos nós nascemos pecadores. Adão foi o primeiro representante da raça humana, e em Adão todos nós nascemos pecadores e carecemos da graça de Deus, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, em Adão todos nós nascemos pecadores, mas quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos numa aliança com Deus através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai dizer: assim como em Adão, ou pela desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também pela obediência de um só homem, agora falando de Jesus Cristo, muitos se tornarão justos, ou seja, muitos serão salvos. O batismo sela essa nossa união com Cristo, e é através deste sacramento é que nós assumimos um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento íntimo com o Senhor, e no batismo nós selamos esta nossa união com Cristo para o dia da redenção. Então, o primeiro significado do batismo é que ele sela a nossa união com Cristo. Um segundo significado do batismo é que ele significa e sela a nossa participação no pacto da graça, ou seja, nós entramos numa aliança com Deus, e ele sela agora as bênçãos
que nos são prometidas em Cristo, no pacto da graça de Deus. Lá na eternidade, o Pai e o Filho fizeram um pacto chamado Pacto da Redenção. Nesse pacto da redenção, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele assume a condição do homem pecador, a condição do homem pecador. É por isso que ele promete que levaria sobre si os nossos pecados. É por isso que ele vai morrer na cruz para nos salvar. Ele vai substituir você e eu lá naquela cruz. Este é o compromisso do Filho neste pacto da redenção. O Pai estabeleceu com o Filho uma aliança para nos incluir nesta aliança, nos receber nesta aliança e colocar sobre nós as suas bênçãos, ou seja, as bênçãos de Cristo nos são imputadas pela fé, pela aliança do Pai e o Filho a nosso favor. Você e eu estávamos lá incluídos neste pacto da redenção, e a nossa parte neste pacto é quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. A nossa parte é obediência e santificação. Então nós entramos num relacionamento com Deus. E muitas bênçãos nos são prometidas neste pacto da aliança, neste pacto da redenção. Essas bênçãos são chamadas bênçãos temporárias e bênçãos eternas. Veja bem, as bênçãos temporárias são as bênçãos que nós já recebemos nesta aliança com o Senhor, aqui mesmo, enquanto nós aqui vivemos. Por exemplo, o perdão dos nossos pecados, a paz com Deus. Antes nós tínhamos medo de Deus, agora nós temos paz com Deus. A companhia do Espírito Santo, que é o Deus conosco, que nos consola, que nos batiza no corpo de Cristo, que nos santifica, que age no nosso interior, nos limpando, nos santificando. Nós temos a bênção da perseverança, nós temos a bênção da providência, dos cuidados de Deus dia a dia conosco. Essas são bênçãos temporais. Nós temos uma comunidade de irmãos, a igreja, a comunidade da fé, a família de Deus, são bênçãos temporárias para a nossa peregrinação neste mundo. Mas as bênçãos que nos são prometidas no pacto da graça, selada e significada ali no batismo, por isso a importância de que você não só crê em Jesus como seu Salvador, mas também seja batizado e incluído no corpo de Cristo, a igreja do Senhor, porque além das bênçãos temporárias, nós desfrutamos também de bênçãos eternas. Por exemplo, a vida eterna em Jesus Cristo. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Embora já participamos dela aqui hoje, mas numa dimensão muito maior para toda a eternidade. Nós participamos da bênção do gozo eterno com o Senhor. Aquele dia maravilhoso, quando nós seremos recebidos na presença do Senhor, a nossa morada celestial, a redenção completa no dia da manifestação de Cristo. Então o batismo significa e sela estas bênçãos de Deus nesta aliança da graça de Deus. Eu falo isto porque muitas pessoas não entendem o porquê que elas precisam de ser batizadas. Não, já creio em Deus, para mim basta. Não basta. Jesus disse: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas pessoas falam: mas pastor, o ladrão da cruz não foi batizado e foi recebido no paraíso. Verdade, não foi, porque ele não pôde descer daquela cruz. Mas certamente todo aquele que o Espírito Santo de Deus chama para a redenção em Cristo e converte o seu coração e ele se torna uma nova criatura, ele quer entrar num relacionamento pessoal com Deus. E o batismo significa e sela o início deste relacionamento pessoal com Deus.
Eu te pergunto se você já foi batizado e incluído no corpo de Cristo. Se não foi, o momento é agora. Enquanto você está assistindo o nosso programa, você pode tomar uma decisão como esta na sua vida. Deus te abençoe. Nós vamos para o intervalo e voltaremos no próximo bloco. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós vamos seguindo aqui o programa Andando com Cristo neste dia, e hoje nós falamos sobre a importância do batismo cristão e a importância de você comprometer-se com o Senhor e entrar numa aliança com Ele. Mas muitos ouvintes e telespectadores têm nos trazido questionamentos sobre o gnosticismo e as teorias agnósticas, que são as teorias mais procuradas hoje pelo mundo secular. Houve um tempo em que a pessoa, para parecer intelectual, uma pessoa instruída, ela tinha que professar o ateísmo. O ateísmo é aquela afirmação da não existência de Deus, é como dizer, Deus não existe. Então, todo intelectual que se dizia intelectual mesmo, ele tinha que se professar ateu. E muitos até diziam, os cristãos, eles têm o cérebro um pouquinho menos desenvolvido, por isso que eles acreditam em Deus e precisam disso para viver. E nós não, nós somos autossuficientes e não cremos na existência de Deus. Então, o ateísmo era um sinônimo de intelectualismo, de pessoas de grande vulto intelectual, dominadores da sabedoria, enfim. Passado um tempo, o ateísmo foi caindo em desuso, até porque inquieta a alma.
Eu acredito que todo ateu tinha sua alma profundamente perturbada. Então entrou uma segunda etapa da história, que é o agnosticismo. O agnosticismo é aquela ideia assim, do conhecimento, porém não é como o ateísmo, negar a existência de Deus. A ideia do agnosticismo é aquela assim: Deus existe, mas que diferença que faz? Ou a indiferença. O grande a grande demonstração do agnosticismo é exatamente a indiferença. Não quero nem saber se ele existe, se não existe, e está alheio, completamente alheio a esse debate. Para mim esse debate não tem importância, não tem valor, e até mesmo começa a pensar assim: o que vale para mim é socorrer as pessoas, fazer o bem, enfim, ter um projeto de humanização, ser uma pessoa humanitária, e é muito mais importante do que ficar professando acreditar em Deus. Outros têm tomado comportamento até diferente desses dois. É aquela ideia assim: não, eu acredito em Deus, mas eu não quero compromisso nenhum com a igreja, com o reino de Deus, com absolutamente nada disso. O que nós podemos orientar você que nos acompanha neste momento sobre este assunto? Primeiro, nós temos que saber que Deus existe, independente do que as pessoas pensam dele. Deus existe por si só. Ele é um ser todo-poderoso. A Bíblia registra de capa a capa ele se revelando a nós pela sua palavra. E já começa o texto das Escrituras dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não somente existe, como Ele é o Criador de todo o universo. Este ar que você respira e agora é criado pela mão de Deus. Deus não apenas existe e é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus da providência. É Ele que sustenta todo o universo que Ele criou, nele tudo subsiste. A palavra de Deus nos ensina com tanta clareza isto, que nele tudo subsiste e que todas as coisas foram criadas para a sua própria glória, para o louvor da sua glória. Mas Deus também se relaciona conosco. A redenção foi o pacto, o plano da salvação de Deus em Cristo, para se relacionar com o seu povo, para aproximar do seu povo, entrar numa aliança com Ele. Eu serei o seu Deus, eles me serão povo. Então, Ele não criou todas as coisas e afastou do universo. Ele está presente em todo e qualquer lugar. Então, o ateísmo não tem como sobreviver, porque a ideia de Deus é inquietante à alma humana. O agnosticismo, essa ideia da indiferença, se existe ou se não existe, não há problema. O que vale para mim é o meu conhecimento, é o conhecimento que eu tenho do universo, um conhecimento natural, naturalista, e para mim o que importa é o que eu acredito. Eu sou o agente da história, o senhor da história. Então o agnosticismo é essa ideia da indiferença. Não me assusta nenhum nem outro, nem o ateísmo nem o agnosticismo me assusta, exatamente pelo fato de que Deus se revela ao homem. Quando Pedro falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus disse para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, o conhecimento de Deus e o conhecimento correto acerca de Deus, ele é um conhecimento que nos é revelado por Deus na sua palavra e aplicado ao nosso coração pelo Espírito Santo. Então, não é novidade que muitas pessoas tentam ignorar a Deus e tenta ignorar todo o propósito de Deus e toda esta obra criada. O salmista diz: quão grande, Senhor, são as tuas obras, mas o inepto não percebe isso. Ou seja,
Aquele que é ignorante espiritual, das coisas espirituais, não conhece isto. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui Paulo está dizendo que a fé salvadora, a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, ela é um dom de Deus, ela é uma dádiva de Deus, ela é um presente de Deus. Então, jamais através de mero conhecimento, do estudo de livros, de teologia, até mesmo você estudando as melhores teologias, os melhores tomos de teologia, não vai te levar ao conhecimento de Deus se o Espírito de Deus não revelar ao seu coração a palavra dele que nos foi escrita, porque a fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Nós só podemos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador quando nós recebemos esta dádiva, este presente maravilhoso de Deus, que é a fé. Fora disto, o homem fica esperneando e inventando e buscando explicações para justificar a inquietação da sua alma, a falta de paz com Deus, a falta de sossego na alma, a falta de sossego para enfrentar a morte e a eternidade. Então, esta fé é um dom de Deus. Não obstante vivemos a era da indiferença, as pessoas estão indiferentes a Deus, ao Evangelho, à pregação da palavra de Deus, à Bíblia como palavra de Deus, mas nós temos que entender que é uma inquietação da própria alma humana. Mas por outro lado, Deus tem salvado todos aqueles que o Espírito de Deus tem chamado para a redenção em Cristo. Ao longo da história, em cada geração, nós temos pessoas que morrem na incredulidade, pessoas que são alcançados pelo Evangelho, entregam a Cristo a sua vida, creem em Jesus como seu Salvador e morrem, mas na esperança da vida eterna, com o coração cheio de alegria, de segurança, de paz, de amor para com Deus, e morre na segurança da salvação eterna e morre em comunhão com Deus. Eu não sei o que você pensa enquanto você ouve esta nossa explanação, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, o autor coloca: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É pela fé que nós vivemos neste mundo, é pela fé que nós pregamos a palavra de Deus, é pela fé que nós cremos que Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, é pela fé que nós entramos numa comunhão com Deus, num relacionamento pessoal com Deus, onde Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, e não temos sobre nós outro senhorio senão o senhorio de Jesus Cristo. Não temos outro mediador entre nós e Deus neste relacionamento com Deus, senão o Senhor Jesus Cristo, que é o único e eterno mediador entre Deus e os homens. Não temos outra esperança senão a esperança da vida eterna, e não temos outra razão para existir senão Jesus Cristo vivendo e reinando em nossos corações, e o Espírito Santo nos consolando, nos santificando, gerando fé, esperança, amor, graça nos nossos corações. Meu querido telespectador, é isso que eu desejo para você diante de Deus. A minha oração a Deus, a seu favor, é que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, derrama esta graça bendita do Evangelho sobre o seu coração, para que você creia e seja salvo pela graça de Deus. Deus o abençoe. Farmavida,
Há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós chegamos aqui à conclusão do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia conosco. E queria convidar você a pensar nessas coisas que nós falamos hoje. A importância da fé em Cristo para a salvação. A fé é a única forma de nós combatermos o agnosticismo. O batismo é a forma de nós entrarmos num relacionamento pessoal com Deus e recebermos o selo da promessa de Deus e o selo da graça salvadora de Deus em nós. O batismo é um sinal externo de uma graça interna operada pelo Espírito Santo nos nossos corações. Se você quiser conhecer mais este assunto, a nossa igreja oferece o curso dos primeiros passos. O curso dos primeiros passos é um curso para você conhecer melhor a palavra de Deus, conhecer melhor a Deus, os ensinamentos como Ele se revelou a nós na sua palavra. A igreja oferece esse curso àqueles que estão aproximando e querem conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Nós temos também a nossa escola dominical. Olha, nós temos muita coisa boa da palavra de Deus que são ensinadas na nossa escola dominical. São muitas coisas. Tem classe para as crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos têm classe na escola dominical para ensinar a palavra de Deus, para o crescimento espiritual e você poder compreender melhor a palavra de Deus. Nós temos o culto às 19 horas. Este culto é uma oportunidade de louvor, de adoração ao nome do Senhor, e Deus nos criou para adorá-lo. Quanto mais perto de Deus, mais alegres nós somos. Você é nosso convidado a participar destas programações da nossa igreja. Não deixe de participar. Também no domingo às 19 horas, se você não puder vir ao templo, liga a TV Grandourados para você acompanhar ao vivo a programação da igreja e o culto de louvor a Deus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Fica aí o nosso convite para você e toda a sua casa.